Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula. Eu sou o professor Flávio Moura e nesta videoaula nós iremos falar sobre o conceito de aceleração média. Vamos lá? Muito bem. Então, antes de começarmos falando do conceito propriamente dito, do ponto de vista da física, vamos analisar a situação que queremos propor a você. Uma situação em que um carro esteja num instante T1 e depois ele passe para um instante T2. Então, no nosso conceito de aceleração média, nós vamos tratar esta como a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, no instante TA, o veículo tem uma velocidade, no instante TB ou T2, o veículo já tem uma outra velocidade. Lembrando do que o que diferencia o movimento uniforme do movimento uniformemente variado é justamente esta aceleração. Então, a aceleração é a taxa de variação com que a velocidade varia em função do tempo. Nas nossas aulas anteriores, nós tratamos o conceito de velocidade média e vimos que velocidade média é a taxa de variação com que a posição varia, ou a posição de um corpo varia em função do tempo. Então veja a diferença. Enquanto que velocidade é a taxa de variação da distância em função do tempo, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, vejamos o nosso conceito a seguir. A aceleração é uma grandeza física que expressa a variação da velocidade em função do tempo, ao longo do tempo. Matematicamente, como nós dissemos, considere um corpo na posição como na figura, com velocidade inicial e com velocidade final. Esta taxa de variação é medida pela razão entre a velocidade e o tempo. Então, podemos dizer que, assim como distância é medida em metro, velocidade em metros por segundo, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se você analisar a velocidade, ou melhor, desculpa, se você analisar a equação e fizer uma análise dimensional, nós vimos que a unidade de medida de velocidade é o metro por segundo. Vimos também que a unidade de medida de tempo é o segundo. Por isso, a unidade de medida da aceleração é o metro por segundo vezes 1 sobre segundo. Só aplicando uma matemática bem simples, podemos dizer que a unidade de medida da aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Isso nos diz a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Por exemplo, se dissermos que um veículo tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, isto significa dizer que esta taxa de variação da velocidade é equivalente a dizermos que o veículo se desloca a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Por isso que a unidade de medida da aceleração é o metro por segundo ao quadrado, tá certo? Exatamente pelo conceito, e este decorre já desde a construção que nós estamos fazendo de velocidade, taxa de variação da distância em função do tempo, a aceleração, taxa de variação da velocidade em função do tempo. Tá bom? Então vamos prosseguir. No nosso cotidiano, nós dissemos na aula passada que um corpo está em movimento uniforme. Isso é uma circunstância bem restrita.
A maioria dos corpos estão em constante variação da velocidade, portanto, apresentam uma aceleração. E um avião que está em linha reta a velocidade constante, é claro, não apresenta aceleração. Mas no nosso cotidiano, a maioria dos movimentos são acelerados. Por exemplo, uma criança que escorrega no parquinho ao descer, ele desce com velocidade inicial 0 e esta vai aumentando com o decorrer do tempo. Então, há uma aceleração. O contrário também, se nós jogarmos um objeto para cima, esta aceleração já tem uma outra característica, é a aceleração devido ao campo gravitacional da Terra, e por isso chamamos de aceleração da gravidade. Se um corpo é lançado de baixo para cima, sua velocidade diminui. Por isso podemos dizer que, se a velocidade aumenta, há um ente físico fazendo isso. Este ente físico é a aceleração. Se a velocidade diminui, há um ente físico fazendo isto. Este ente físico é a desaceleração. Então, nós podemos ver isso em alguns movimentos do nosso dia a dia. Aqui eu trouxe um exemplo, como os parquinhos de diversões, certo? Então, vejamos só matematicamente a nossa expressão. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, considere um carro em repouso num tempo inicial t0. E com o decorrer de 3 segundos, este já apresente uma velocidade de 30 metros por segundo. Portanto, podemos dizer que sua aceleração é a taxa de variação desta velocidade em função do tempo. Por isso, um carro que apresente esta taxa de variação, ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí está a nossa circunstância. Estamos tratando uma situação em que temos uma aceleração atuando no corpo, portanto, modificando sua velocidade. Já comentamos isso. Esta equação, dela nós podemos deduzir a função horária da velocidade. Aí está ela. A velocidade final de uma partícula é igual à velocidade inicial mais esta aceleração no decorrer do intervalo de tempo, certo? Então, esta equação nós chamamos de função horária da velocidade do movimento uniforme. Nós também podemos calcular a posição de uma partícula no decorrer do tempo. E para o cálculo desta posição, nós utilizamos a função horária das posições. É interessante frisar que, se você olhar para esta equação até aqui, e é claro, retirar isso daqui, você tem a função horária das posições do movimento uniforme, que foi assim como Galileu primeiramente propôs as equações do movimento. Depois, se você tem a ação da aceleração no corpo fazendo variar a sua velocidade, então a nossa equação provavelmente você deve ter vista de outra forma, tá bom? Vou escrever aqui: d de distância ou posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esta equação é equivalente a esta, tá bom? Então tem aí S, por causa da influência dos programas americanos na nossa educação na década de 50 e 60, e algumas letrinhas nas equações matemáticas acabaram prevalecendo. Por exemplo, quando a gente fala de espaço, então em inglês space, por isso a gente usa o S, mas na verdade fisicamente esse conceito não é adequado, porque imagina um carro andando no espaço, né? Por isso alguns críticos teóricos da física sugerem você trabalhar com X ou com D, porque na física o S é um outro conceito, tá bom? Mas se você preferir, como o seu livro faz, usar o S, do meu ponto de vista não tem problema, desde que você considere isso como posição da partícula, tá bom?
Então vamos lá. E é claro, a gente sempre recorre a esta função matemática, esta equação chamada de equação de Torricelli, que é a equação que simplifica ou nos ajuda a compreender o fenômeno quando não é fornecido o tempo, tá bom? Por exemplo, imagine uma partícula, um corpo, um carro se deslocando e o enunciado vai te dar alguns dados, por exemplo, distância e velocidade, não te dá o tempo. Você pode usar a equação de cima, claro, você vai recorrer à função horária da velocidade, pode achar o tempo e depois substituir nela. Mas a maneira mais simples e mais recomendada é que nós utilizemos a equação de Torricelli, ou seja, a velocidade final do corpo ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou variação da posição, certo? Só que isso eu estou falando de uma maneira bem simplória para uma partícula que se desloca, vamos chamar na horizontal, um carro, por exemplo. Agora imagine um corpo jogado, lançado para cima, ou seja, uma partícula se deslocando na vertical. Esta aceleração ela vai mudar, ou seja, esta aceleração ela depende de alguns fatores, mas a gente pode pensar que a aceleração que uma moto desenvolve é diferente da aceleração de um carro, e esta, por sua vez, já é diferente da aceleração de um avião. Portanto, quando a gente fala de velocidade escalar média de corpos como carro, aviões, enfim, qualquer outro veículo de tração motor, veículo, vamos chamar automóvel, então a gente fala de aceleração em termos de ar, certo? Agora, e se um corpo estiver na vertical? Agora, esta aceleração, independente de qual seja o corpo, por exemplo, um brinquedo se desprendendo de uma certa altura, é um parque de diversão, esta aceleração é a própria aceleração da gravidade. O que é isso? É a ação que a Terra ou o núcleo da Terra exerce sobre o outro, num campo gravítico, gravis, do latim peso, ou num campo gravitacional atraindo os corpos para si. Então a aceleração gravitacional na vertical ela é uma constante, pelo menos quando a gente fala em termos de pequena altitude. Depois a gente vê isso na gravitação universal, porque quanto mais você sobe em relação à superfície da Terra, esta gravidade vai diminuindo. Todavia, estamos tratando os movimentos com corpos próximos à superfície. Exemplo, até aviões a gente pode tratar a gravidade como 9,8, aproximadamente 10. Tá certo? Então veja o exemplo que nós acabamos de citar. Imagine um corpo se desprendendo de uma certa altura, como neste brinquedo de parque de diversão. Ele vai cair e a gente vai dizer que se este estiver em queda livre, e aí do ponto de vista da física, vamos conceituar quando é que um corpo está em queda livre. Nós podemos dizer que ele está em queda livre quando a resistência do ar é desprezível na queda deste corpo. Exemplo, um ser humano caindo de uma certa altura. Existe resistência do ar? Existe. Esta vai amortecer sua queda? Não vai. Então, neste caso, a gente vai dizer que o corpo está em queda livre. Ele está em queda livre quando a resistência do ar sobre este corpo é desprezível. Na imagem, nós temos um modelo para simplificar, é claro. Existem muitos mitos sobre esta pena a vácuo, sobre histórias contadas por Galileu. Vamos pular os mitos e fiquemos aqui no conceito da física propriamente dito. Então,
Também podemos dizer que um corpo está em queda livre. Eu sei que uma folha caindo ou uma pena, ela não estará em queda livre. Por quê? Porque a ação, a resistência do ar sobre ela vai amortecer sua queda. Imagine uma bola de boliche, ela caindo, a resistência do ar não vai amortecer tão significativamente sua queda. Neste caso, dizemos que ele está em queda livre. E se colocarmos uma pena dentro de uma cuba de vidro e com uma bomba de sucção retirarmos o ar do seu interior, nós podemos criar aqui dentro um vácuo. Se eu criar o vácuo, ou seja, a ausência de matéria, eu posso dizer que este corpo está em queda livre, tá bom? E aí a pena e a pedra cairão simultaneamente, mas isto é um assunto para uma próxima aula, quando nós estivermos tratando das leis de Newton, certo? Então, quando um corpo estiver sujeito a ação da gravidade ou em queda livre, esta aceleração será a aceleração da gravidade e tem o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nós adotamos para a superfície da Terra um valor aproximadamente 10, certo? Voltemos para ao exemplo anterior, e aqui nós podemos falar de corpos acelerados e corpos desacelerados. Dizemos que um corpo está acelerado quando a aceleração e a velocidade, o produto deles, vai dar maior que zero. E dizemos que um corpo está desacelerado quando a velocidade e a aceleração, ou o produto deles, dá menor que zero. Tá bom? Mas isso você pode ver no seu material didático de uma maneira bem simplória. Vamos avançar para que a gente possa abordar na nossa aula uma boa parte de conceitos relevantes para nossas atividades, tá bom? Então, vamos aqui a algumas características. A aceleração da gravidade representa um valor diferente na superfície, como eu comentei agora, de cada um dos astros. Por exemplo, na Lua, esta aceleração tem um valor diferente. Eu vou só colocar este valor, embora a gente vá detalhar melhor isso quando estivermos falando das leis de Newton. Então, na Lua, a aceleração da gravidade é basicamente 1/6 da aceleração da gravidade na Terra, certo? É claro, se você for pensar também em Júpiter, a aceleração da gravidade é quase ou aproximadamente 26 metros por segundo ao quadrado, quase o triplo. Ou seja, você já pode perceber que a aceleração da gravidade depende da massa do astro. Quanto maior a massa, maior a gravidade, porque a gravidade, depende da massa. Tá bom? Então vamos lá. Segundo tópico. A aceleração da gravidade, ela independe da atmosfera, ou seja, ela existe mesmo em regiões de vácuo, por exemplo, na Lua, onde a sua atmosfera, a atmosfera da Lua é tão tênue, tão fina, que pode ser considerado como não tendo atmosfera. Essa informação você pode encontrar no site da NASA, tá bom? A Lua não tem atmosfera, ou como diz lá, ela é tão tênue, tão fina, com quase zero de, vamos compensar assim, em termos de gases, né? Que ela pode ser considerada como não tendo atmosfera, certo? E aí você pode pensar também entre a Terra e a Lua, ausência de atmosfera, e você tem uma região, uma camada de gás, e estas vão se adensando ou intensificando, e é isso que nós chamamos de atmosfera, os gases presentes ou em suspensão no ar, tá bom? Muito bem, vamos aqui só fazer um resumo bem simples das equações que nós acabamos de falar, e vamos propor uma atividade. Vamos lá.
Então, se eu quiser encontrar a posição de uma partícula ou calcular esta posição em função da aceleração e do tempo, eu devo recorrer à função horária das posições. Como eu falei, ignore essa palavra espaço, certo? E se eu quiser encontrar a velocidade de uma partícula que se desloca em função de sua aceleração e tempo, devo recorrer à função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. E se eu quiser qualquer um desses citado anteriormente, a posição e a velocidade, em um contexto em que o tempo não for fornecido, nós devemos recorrer à equação de Torricelli, pois esta vai relacionar velocidade, aceleração e posição. Tudo bem? E se eu tiver em uma situação de velocidade média e for nos dado duas velocidades, é claro, eu tenho que encontrar a média aritmética dessas velocidades, a média aritmética das velocidades de um corpo. Tá bom? E isso eu posso fazer a partir do gráfico da função posição versus tempo. E aí está um quadro de resumo de nossas equações, lembrando que para o nosso cálculo, se for na vertical, isso aqui deixa de ser A e passa a ser G. E nós adotamos a seguinte convenção: se um corpo é jogado de baixo para cima, no nosso sistema de referência nós adotamos a aceleração da gravidade negativa. Por quê? Simplesmente porque está contrário à trajetória ou à orientação, mas isso é apenas uma convenção, certo? E se o corpo for jogado de cima para baixo, como ele está na mesma orientação da gravidade, nós adotamos que este valor, a aceleração da gravidade, é maior que zero, portanto, ela é positiva. Feito este resumo do nosso quadro, vamos agora a uma questão, certo? Então, imagine a seguinte situação: uma bola é arremessada para baixo do alto de um edifício com velocidade de 10 metros por segundo, chegando ao solo com velocidade de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, determine, letra A, a altura do edifício. E é claro, eu vou tentar ganhar tempo, mas se você quiser, dê uma pausa no vídeo e tente fazer antes da nossa correção, tá bom? Ok? Então vamos agora continuar. Eu poderia, não sei se você fez isso, eu poderia começar resolvendo utilizando a equação da posição do corpo em função do tempo. Aí está, em função do tempo. Mas a gente deu uma dica agora há pouco: sempre que for te perguntado alguma coisa e não te fornecer o tempo, nós devemos recorrer à equação de Torricelli. Logo, vamos ganhar tempo, mas você pode tentar fazer por essa também, depois que você encontrar o tempo por esta equação, certo? Perceba que você teria que fazer duas vezes. Logo, se eu recorrer diretamente à equação de Torricelli, eu já vou direto para a minha resposta, tá bom? 2 vezes G, porque está na vertical, e o que nós chamamos de ΔS, variação da posição, nós estamos nos referindo à altura H, certo? Então, a nossa pergunta é exatamente qual o valor desta altura. Vamos substituir os valores de acordo com o texto. Quanto é que vale a velocidade final? A velocidade final vale 40 e ela está ao quadrado. Aqui está ela. Igual a velocidade inicial, que vale 10 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes a altura H que queremos saber. Então, 4 vezes 4 é 16 e 40 vezes 40 dá 1.600. 10 vezes 10 dá 100, mais 2 vezes 10
que dá 20. Você que foi nos acompanhando aí sem que eu apontasse, 40 ao quadrado dá 1.600, 10 ao quadrado dá 100, mais 2 vezes 10 dá 20, H, certo? Então ficamos assim. Só resolvendo matematicamente, temos 1.600 menos 100, trocou de posição, troca de sinal. Eu tenho 100 depois da igualdade, foi antes da igualdade, então ficou com sinal negativo. Logo, 1.500. 1.600 menos 100 vai dar 1.500 igual a 20, H. Posso cortar, vamos lá. Vamos só trocar aqui a cor. Eu vou cortar este zerinho com este e dizer que 2H, acabei botando outra cor, não tem problema. 2H é igual a 150. H é igual a 150. O inverso da multiplicação é a divisão. Eu tenho 2 multiplicando H, eu trago ele dividindo. Então, ficamos assim, 150 dividido por 2, podemos dizer que este corpo caindo desse edifício, nessa circunstância, significa dizer que o edifício tem uma altura de 75 metros. Agora, para nós, a letra B, ele vai perguntar qual o intervalo de tempo. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso a partir da função horária da velocidade. Aí está, T. Logo, eu já sei que a velocidade final com que o corpo chegou no chão foi 40, a velocidade inicial com que ele foi lançado foi 10 e a gravidade é 10T. Por isso, eu posso dizer que 40 menos 10 é igual a 10T. Eu só fiz isso. Estava esse 10 depois da igualdade, coloquei antes da igualdade, aí está ele. Então ficamos assim, 40 menos 10 dá 30 igual a 10T. 10T é igual a 30, logo eu posso dizer que T é igual a 30 sobre 10. T é igual a 30 sobre 10, que é a mesma coisa que dividir 3 por 1, não é isso? Então, este corpo vai levar 3 segundos para chegar ao chão. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Vou encerrando por aqui para que a videoaula não fique tão longa. Peço que acompanhem a nossa atividade, a sugestão de atividade que está logo abaixo no formulário. Responda e nos envie, tá bom? Qualquer dúvida, mande uma mensagem, quer na plataforma, quer seja no meu contato pessoal. Um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!